país acompanhou espantado a tragédia em Fortaleza, onde um prédio desabou em plena luz do dia. 9 pessoas morreram, inclusive a síndica responsável por obras de recuperação e inspeção predial. Minha convidada hoje é a presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ana Adalgisa Dias. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. É lamentável isso que aconteceu em Fortaleza, mas serve de alerta para todo o país, né? É triste, mas às vezes o alerta só vem na tristeza, né? Na desgraça, que acontece de repente até revoluções que previnam essas ações para que aquilo não aconteça mais. Ana, o município de Natal tem uma lei exigindo a inspeção predial. Até que ponto ela vai ser execuível? Nós teremos condições de realmente vê-la de forma eficaz? Esperamos que sim, Diógenes. Essa lei ela foi promulgada no ano passado, mas ela ainda não foi regulamentada para saber quem vai cobrar o quê. Mas é necessário que os próprios condôminos, os próprios condomínios façam esta cobrança deles mesmos. Porque o que acontece? Qualquer edifício, ele tem uma vida útil, ele foi projetado para ter uma vida útil. E se a gente não tem as devidas precauções e manutenções corretas, essa vida útil vai diminuindo. Esse prédio lá de Fortaleza tinha 30, 40 anos de construído, inclusive de forma irregular, por informações até do CREA lá do Ceará, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual o tempo médio adequado para que se faça a inspeção. Na realidade, existem vários, quando um condomínio entrega, ele já recebe uma tabela com os períodos de manutenção. Essa manutenção ela é importante que seja feita e por um profissional devidamente habilitado. Ali naquele prédio não era só uma manutenção, já era uma recuperação. Já tinha problemas estruturais e foi contratado uma empresa por preço, e isso é uma questão que tem que se chamar em conta, já para recuperar e não para verificar o que aquilo foi feito. Então, a lei da inspeção faz com que os condomínios periodicamente contratem um profissional habilitado com a RT registrada, que vá ao condomínio verificar a situação atual do prédio e onde precisa de uma manutenção, onde precisa de uma recuperação. Isso dá uma segurança e uma garantia maior, tanto para o síndico quanto para o condomínio. Então, deixa eu entender. Então, a construtora vai lá, encerra a obra, entrega aos condôminos e qual é o tempo ali para que se faça a primeira inspeção? Dependendo do tempo de construção, até às vezes anual, né? Tem certos materiais que é anual, até para garantir, digamos assim, a tranquilidade e a garantia do empreendimento, está previsto em na norma de desempenho habitacional da BNT, norma de manutenções também. Então, hoje a gente tem todo um arcabouço de proteção ao condômino e também à construtora. Então, é importante, e isso a gente tem que chamar a atenção dos condomínios, que não façam a manutenção com um encanador, ou com um eletricista, ou com alguém que está se apresentando, mas sim com um profissional devidamente habilitado e verifique se aquele profissional tem a expertise para executar aquele serviço. Isso serviço. da reserva de mercado, conversa de reserva de mercado, de engenheiro, Não, porque é assim que deve ser, é o serviço técnico. E essa é a lei, certo? Então, o serviço técnico de engenharia tem que ser executado por engenheiro. E o CREA vai atuar na fiscalização, inclusive a gente vai bolar um projeto para atuar junto com os condomínios, explicando a importância de ter um profissional habilitado, até porque hoje o síndico, pelas normas técnicas, inclusive vinculado ao Código Civil, ele pode ser responsável por qualquer dano. Ele é o primeiro responsável? Ele é o primeiro responsável. Por uma cobrança de inspeção predial, né? Eu vou insistir do tempo. Então, quer dizer, entrega uma obra hoje aqui, 5 anos já tem que fazer uma inspeção... Com certeza, 5 anos mais tem robusta? Que fazer, mais robusta. E aí, depois de 10 anos, às vezes anual, né? É como um carro. Quando você compra um carro, você tem lá a sua periodicidade de manutenção. Tem um período que a manutenção é só mecânica, outro você tem que manutenção de pintura. Então, às vezes é só o óleo, às vezes é só o óleo, início, né? O apartamento, o seu empreendimento, eu costumo dizer que tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso carro. Tá. O adequado, o aconselhável é que se faça, que se siga aí essa previsão das inspeções.
Mas isso é cumprido na prática? Como eu disse, a lei ela foi promulgada recentemente, tá? E está sendo levantada a questão de quem vai cobrar o quê. Mas, a princípio, a norma de desempenho ela já é exigida pelo próprio proprietário do imóvel. Ele é uma garantia para ele, porque o que acontece? Você tem uma garantia, a construtora... Obrigada. A construtora lhe dá uma garantia. Ela diz, pela norma de desempenho, que aquela garantia, ela acontece, tem uma vida útil de 10 anos, desde que as manutenções sejam feitas. Tanto pelo condomínio, quanto até pelo proprietário do apartamento. Mas sem lei, sem a exigência da lei, as pessoas cumprem isso? Os condomínios cumprem ou evitam? Eu acho que no Brasil a gente tem uma característica que não gosta de manutenção. E não é só no privado, o público também. Então a gente não quer manter, a gente quer reconstruir, reformar, né, recuperar. Então está na hora de termos a cultura de manter. Quanto mais a gente mantém, verifica, inspeciona para ver se está tudo ok desde quando ela é novo, mais economia a gente vai ter, em vez de recuperar, a gente só está mantendo. Uma inspeção dessa é muito cara? Não, com certeza não. Isso é um trabalho técnico, lógico, vai depender do tamanho do condomínio, mas vai ser estabelecido um valor razoável, tá? É uma hora técnica que tem que ser calculada. Se eu não me engano, é R$200 a hora, em média, né? É, do engenheiro. Contanto que é importante frisar que procure um profissional habilitado, procure um engenheiro que tenha esse conhecimento para poder fazer essa inspeção. Antes de desabar qualquer obra, seja pública ou privada, esse prédio mesmo lá de Fortaleza, deu sinais, né? Dá sinais de que vai colapsar. Esse é o termo na engenharia. Quais são esses sinais? Olha, é importante que a gente verifique se há fissuras, rachaduras, a movimentação, mas às vezes está muito no detalhe, tá? Onde é uma área de grande agressividade, que tem ferragens expostas. Então, esses sinais têm que ser alertados e chamados numa inspeção, que às vezes a ferragem está exposta, mas não tem ainda uma gravidade. Então, é aquela história, é fácil eu manter, mas às vezes ela está já em danos maiores. Então, para isso, a inspeção ela tem que ser mais aprofundada. Eu soube que há tipos de inspeção que usam até equipamentos com ultrassonografia para ver lá o concreto, a ferragem, né? Algo semelhante, né? A um ultrassom. Eu não sou especialista na área de recuperação estrutural, mas sim, existem ultrassons, existem vários equipamentos que verificam e analisam como está a estrutura, tá, no seu interior e principalmente como está a ferragem, se ela está com corrosão em alto grau. Então, tem todos os equipamentos necessários para isso. É isso aí. Eu queria uma palavra da presidente do CREA sobre essa questão do litoral aqui do Rio Grande do Norte. O CREA está acompanhando as manchas de óleo aqui nas nossas praias? Estamos acompanhando com a preocupação, procuramos o IDEMA, até porque, Diógenes, tudo envolve engenharia. Você pegar a parte marítima, você vai ter a engenharia de pesca, que está sendo impactada, a engenharia de aquicultura, que está sendo impactada, a geologia, que está sendo impactada. Então, tudo, a engenharia de petróleo também, tudo isso ligado ao nosso conselho. Então, a gente procurou o IDEMA para dar o que pudermos ajudar, e hoje o CREA o suporte técnico suporte necessário, técnico, né? E como poderíamos contribuir. Então, o CREA hoje é um posto de coleta de materiais de equipamento de segurança para os voluntários. Vamos também dar palestra de segurança quando tiver os treinamentos, a gente já se colocou à disposição. Então, quem puder doar luva de borracha, bota de borracha, os equipamentos de EPIs, né? De EPIs, baldes, o CREA está recebendo esse material e nós iremos repassar ao IDEMA, que distribuirá nas prefeituras das cidades envolvidas. Na sua opinião, os governos demoraram a sentir a gravidade desse problema? Sim, às vezes a gente vê muito, porque apareceu uma mancha de óleo, vai lá, só não viu a gravidade e como isso está impactando. E esse impacto não é só o turismo, é um impacto na vida posterior, no meio ambiente, na questão você vê lá em Recife já está entrando nos mangues e aqui pode entrar também. Na Foz dos Rios, né? E a grande incerteza que nós temos é onde está esse vazamento e para onde é que vai.
porque como ele é um petróleo denso, ele está passando, segundo as informações recebidas por nós, ele está abaixo da linha d'água, então ele ainda não se consegue detectar qual o percurso que ele faz A extensão, e de repente ele aflora. É lamentável que a gente está entrando no terceiro mês dessa crise sem uma definição da origem, né? Exatamente. Do Vários vazamento. boatos, mas nada conformado. Há quem fale até num vazamento intermitente, que isso é mais grave ainda, né? E é necessário localizar. Por último, eu queria uma opinião da senhora sobre a questão do adiamento da votação do plano diretor para o ano que vem. Isso é necessário. Você imagina que nessa fase agora de participação popular, tiveram mais de 2.000 propostas da sociedade. Tá? 2.400, né? Então, assim, é necessário que a CEMURB tenha tranquilidade, tenha um prazo necessário para analisar essas propostas, ver as que são viáveis tecnicamente e quais são os melhores para que a gente tenha uma cidade cada vez mais desenvolvida sustentavelmente. É o que os técnicos chamam de fase de sistematização, né? Exatamente, está na fase de sistematização para poder apresentar onde foi, primeiro foi o quê? Discutido a cidade, onde a sociedade teve, através das oficinas, oportunidade de debater, discutir e, em seguida, apresentar propostas. Então, como essas propostas foram um número elevado, então parte do princípio que é necessário, não se pode correr. Lembrar que a gente passou mais de 10 anos para que aconteça esse processo de revisão, então, às vezes, atropelar pode levar um resultado que não seja o mais que traga mais benefícios para a cidade de Natal. Pelo volume de propostas, a gente pode ter aí uma revisão ampla? Eu acredito que sim. Eu acredito que a cidade de Natal está participando, a sociedade ela tem que participar de fato. Eu digo muito que o plano diretor ele não impacta só na vida da construção, impacta na vida de todos nós. A gente tem que observar que tipo de cidade nós queremos. Sempre me perguntam, o plano é bom? Quem tem que saber é a cidade. Essa cidade que nós vivemos, ela está boa? Ou ela precisa melhorar? Se ela precisa melhorar, em que pontos ela precisa melhorar? Eu acho que nós temos hoje uma cidade muito espalhada, temos cidade onde as pessoas moram fora de Natal e trabalham em Natal. Eu acho que a compactação da cidade é uma ideia que a gente tem que defender, onde eu possa trabalhar próximo onde eu moro, e a gente precisa de uma cidade que tenha mais vida. As pessoas precisam circular a pé na cidade e isso a gente não acontece. E esse debate de verticalizar ou não? Como é que o CREA se posiciona? O CREA ainda não tem uma posição definida. A gente está discutindo sempre com o CAU e a OAB, nós estamos em parceria nisso. O que eu sempre digo é que nós temos que conhecer o que é que a sociedade quer. E, com certeza, dentro dessas mais de 2.000 propostas, a gente vai ter uma ideia do que a cidade queira. Isso, eu queria agradecer a presença da presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ana Dalgisa, aqui no nosso programa. Obrigado, Ana. Eu que agradeço e volto só a afirmar que no CREA, de 8 às 18, ali na Salgado Filho, a gente está recebendo material de equipamento de segurança para doação para os voluntários. Para ajudar na coleta do óleo das praias. Exatamente. Né? Obrigado.